Olá, queridos alunos do sexto ano. Sou a professora Joelânia. Hoje nós vamos para a nossa última aula do semestre, onde faremos a revisão do capítulo 4, 5 e 6. Nossa aula de número 29. Então, começando pelas sentenças matemáticas, que são operações onde a gente utiliza os seguintes símbolos: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. As sentenças matemáticas podem ser verdadeiras ou falsas. Exemplos: 8 mais 4 é igual a 12. Sentença verdadeira. 5 vezes 3 é maior que 10. Também é uma sentença verdadeira. 7 diferente de 9 menos 2. Sentença falsa. Porque quando a gente faz essa subtração, 9 menos 2 também vai dar 7. Então, não é diferente, ela é igual. Por isso que é uma sentença falsa. A sentença matemática que apresenta o sinal de igual é chamada de igualdade. Exemplo: 24 menos 9 é igual a 15. Então, toda sentença que apresenta esse sinal de igual, ela é chamada de igualdade. E o que fica antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E tudo que fica após o sinal de igual é chamado de segundo membro. Começando pela adição relacionada à igualdade. Então, nós temos aqui 5 mais 7 é igual a 2 mais 6 mais 4. Ou seja, 12 é igual a 12. Se eu adicionar um mesmo número no primeiro membro e no segundo membro, a sentença ela continua verdadeira. Ó. 5 mais 7 mais 3 é igual a 2 mais 6 mais 4 mais 3. Ou seja, 15 é igual a 15, continua verdadeira. Na subtração, também relacionada à igualdade, aqui nós temos 19 menos 6 é igual a 14 menos 1, ou seja, 13 igual a 13. Se eu subtrair tanto no primeiro membro quanto no segundo membro um mesmo número, a sentença continua verdadeira. 19 menos 6 menos 7 é igual a 14 menos 1 menos 6. Por quê? Porque 6 é igual a 6. Ou seja, quando um número é adicionado ou subtraído dos dois membros da igualdade, ou seja, tem que ser um mesmo número, a igualdade se mantém verdadeira. Na multiplicação, então, nós temos aqui 1 mais 7 é igual a 5 mais 3. Depois que a gente soma, então, a gente encontra 8 igual a 8. Vamos multiplicar os dois membros da sentença por 3. Então, 3 vezes 1 mais 7 é igual a 3 vezes 5 mais 3. 3 vezes 1 mais 3 vezes 7 é igual a 3 vezes 5 mais 3 vezes 3. 3 vezes 1 é 3, mais 3 vezes 7, 21, que é igual a 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 3, 9. 3 mais 21, 24, e 15 mais 9, 24. Então, 24 igual a 24, uma sentença verdadeira. Na divisão, nós temos aqui, 12 mais 8 é igual a 14 mais 6. Então, 20 é igual a 20. Vamos dividir os dois membros da sentença por 2. 12 dividido por 2 mais 8 dividido por 2 é igual a 14 dividido por 2 mais 6 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6, mais 8 dividido por 2 é 4, que é igual. 14 dividido por 2, 7, mais 6 dividido por 2, 3. 6 mais 4, 10, que é igual a 7 mais 3, 10. Então, a sentença também permanece verdadeira. Portanto, multiplicando ou dividindo os membros de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero, a igualdade se mantém verdadeira, que foi o que a gente fez.
Aqui tinha 8 mais 8. Quando a gente multiplicou por um mesmo número, tanto o primeiro membro quanto o segundo, a sentença continuou verdadeira. Desigualdades. Uma sentença matemática é uma desigualdade quando aparece um destes sinais: diferente, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual. Aqui temos alguns exemplos. 7 diferente de 5, 12 maior que 8, 15 menor que 17, 9 maior ou igual a 6, 4 menor ou igual a 4. Lembrem, gente, que essa parte aqui que fica aberta, ela sempre fica para o número maior, tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Então, temos 17 diferente de 21. Então, aqui está o sinal de diferente que representa a desigualdade. Tudo que fica antes do sinal é o primeiro membro e tudo que fica após o sinal é o segundo membro. Vamos ver aqui relacionado à adição. Nós temos aqui, 5 mais 4 é menor ou igual a 8 mais 3. Então, 5 mais 4, 9, que é menor ou igual a 8 mais 3, que é 11. Adicionando 7 tanto no primeiro quanto no segundo membro, a sentença ela vai continuar verdadeira. 9 mais 7 é menor ou igual que 11 mais 7. Ou seja, 16 é menor ou igual que 18. Então, a sentença ela continuou verdadeira. Na subtração, temos 12 é maior que 2 mais 6. 12 maior que 8. Vou subtrair o 5 tanto do primeiro membro quanto do segundo. Então, fica 12 menos 5 é maior que 8 menos 5. Então, 12 menos 5, 7, que é maior que 8 menos 5, 3. Ou seja, 7 é maior que 3. Então, quando o mesmo número é adicionado ou subtraído dos dois membros de uma desigualdade, ela se mantém verdadeira. Na multiplicação, então, nós temos aqui 8 é maior ou igual a 7. Vamos multiplicar os dois membros da sentença por 5. Então, 5 vezes 8 é maior ou igual que 5 vezes 7. Então, 5 vezes 8, 40, que é maior ou igual que 5 vezes 7, 35. Então, a sentença continuou verdadeira. Na divisão, temos aqui, 17 mais 4 é diferente de 18. Vamos dividir os dois membros da sentença por 3. Então, 17 mais 4 dividido por 3 é diferente de 18 dividido por 3. Resolvendo aqui o parêntese, 17 mais 4 é igual a 21 dividido por 3. Diferente, aqui eu já posso resolver. 18 dividido por 3 é igual a 6. 21 dividido por 3 é igual a 7, que é diferente de 6. Portanto, multiplicando ou dividindo os membros de uma desigualdade por um mesmo número diferente de zero, a desigualdade se mantém verdadeira. Múltiplos e divisores de um número natural. Múltiplos de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. 0, 1, 2, 3, 4 e reticência porque os números naturais são infinitos. Aqui nós temos os múltiplos de 3 e os múltiplos de 7. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Tem também os múltiplos de 7, que encontra da mesma forma, multiplicando o 7 por todos os números naturais. Então, aqui os múltiplos de 3 nós encontramos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e reticência porque eles são infinitos. Os múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e reticências também porque eles são infinitos. Observação. O número 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número natural. Qualquer número é múltiplo de si próprio. Os múltiplos de um número natural são infinitos, por isso que a gente sempre coloca reticência.
E aqui, ó, vocês podem ver que o zero, ele é múltiplo de todos os números naturais e logo após vem o próprio número. Divisores de um número natural. Um número é divisor de outro quando a divisão é exata, ou seja, o resto é igual a zero. Aqui nós temos, por exemplo, 4 é divisor de 20, então vamos dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, o resto é zero. Portanto, 4 é divisor de 20, sim. Então, quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Por quê? Porque esses números, quando divididos por 20, a divisão é exata. 3 é divisor de 16. Então, vamos dividir, ó, 16 por 3, que dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 16 falta 1. Então, a divisão não é exata, porque sobrou o resto diferente de zero. Neste caso, 3 não é divisor de 16. Quem são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Observação. O 1 é o primeiro divisor de qualquer número natural. Qualquer número é divisor de si mesmo. Os divisores de um número natural são finitos. Então, é diferente. Os múltiplos é infinito. Já os divisores é finito. Critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2, basta que o número termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, que o número seja par. Por exemplo, 538 termina em 8, então 8 é par. 19.762 termina em 2, então 2 é par. Divisibilidade por 3. A soma dos algarismos é um número múltiplo de 3. Então, aqui nós temos o número 19.752. Somando os algarismos 1 mais 9 mais 7 mais 5 mais 2, a gente encontra 24, que é um número divisível por 3. Divisibilidade por 4. O número formado pelos dois últimos algarismos é 00 ou divisível por 4. Então, aqui nós temos 5.312, onde os dois últimos algarismos é o 12, que é divisível por 4. E aqui nós temos 500, que termina em 00, que também é divisível por 4. Divisibilidade por 5, basta que o número termine em 0 ou 5, como a gente tem aqui, ó, 530 e 76.245. Divisibilidade por 6. Se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, 762. Então, é divisível por 2, porque termina em 2 e 2 é par. E também por 3, porque quando a gente soma, ó, 7 mais 6, 13. 13 mais 2, 15. E 15 é divisível por 3. Então, é divisível por 6. Divisibilidade por 8. O número formado pelos três últimos algarismos for divisível por 8. Então, 5.312. Então, basta que eu pegue 312 e comprove que ele é divisível por 8. Divisibilidade por 9. A soma dos algarismos é um número múltiplo de 9. Então, eu vou somar. Temos aqui 9.702. Então, 9 mais 7 mais 2 é igual a 18. E 18 é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Se o algarismo das unidades for 0, então basta que o número termine em 0. Divisibilidade por 100, que termina em 2 zeros. E divisibilidade por 1000, que termina em 3 zeros. Números primos e números compostos. Os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Exemplo, 13 é divisível por 1 e 3, então ele é um número primo, porque ele só tem dois divisores. Quando um número apresenta mais de dois divisores, eles são chamados de números compostos. Exemplo, 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6. Então, ele apresenta mais de dois divisores, então ele é um número composto. Observações sobre os números primos. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor natural, que é ele mesmo. O número 2 é o único número par primo.
O número 5 é o único número primo terminado em 5. Os demais números primos são ímpares e terminam com os algarismos 1, 3, 7 e 9. Decomposição em fatores primos. Vamos decompor o número 308 em fatores primos. Então, pegamos o 308, passamos um traço e vamos dividir. Primeiramente por 2, porque termina em 8 e 8 é par. Então, 308 dividido por 2 é igual a 154. Continuamos dividindo por 2, porque 4 é par. 154 dividido por 2 é igual a 77. 77 agora, o menor número primo que divide é o 7. Então, 77 dividido por 7 é igual a 11. E 11 só divide por 11, que é igual a 1. Então, fica 308 é igual a 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. Ainda podemos colocar esses dois aqui na forma de potência. Então, fica 308 é igual a 2 elevado à segunda potência, porque ele apareceu duas vezes, vezes 7 vezes 11. A ideia de um número fracionário. Então, aqui nós temos a fração 2 quintos. O 2 que fica em cima é o numerador e o 5 que fica embaixo é o denominador. Numerador são as partes iguais coloridas, ou seja, são as partes tomadas da figura. E o denominador é o total de partes iguais. Aqui nós temos também a fração 1 terço e aqui também nós temos 4 sextos, porque nós temos um total de 6 partes, onde 4 dessas foram tomadas. Leitura de frações. Frações com denominador de 2 a 9. Então, a gente lê 2 meio, 3 terço, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono, conforme está aqui abaixo. 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sextos, 3 sétimos, 4 oitavos, 3 nonos. Frações com denominadores 10, 100 ou 1000. Então, aqui nós temos as frações e aqui nós temos a leitura. Então, aqui 3 décimos, 5 centésimos, 3 milésimos. Frações com denominadores acima de 10, a gente faz a leitura do número e acrescenta a palavra avos. Então, aqui nós temos as frações e aqui também a leitura. 3 dozeavos, 2 vinte-avos, 4 36 avos. Número misto é um número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Observe, então aqui nós temos 3 figuras, onde 2 estão pintadas por completo, ou seja, 2 corresponde à parte inteira, já que elas estão pintadas completamente. A parte fracionária corresponde a essa terceira imagem, porque ela não está pintada toda, tem apenas 4 partes pintadas de um total de 6. Então, essa é a parte fracionária. Então, número misto, nós temos sempre um número que corresponde à parte inteira e um outro que corresponde à parte fracionária. Então, aqui nós lemos 2 inteiros e 4 sextos. Frações equivalentes são aquelas que escrevemos de maneira diferente, mas representam a mesma quantidade. Nesta primeira imagem, a fração que a representa é 1 meio, na segunda aqui, 2 quartos, e aqui na terceira, 3 sextos. Então, embora essas frações elas sejam diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Então, 2 ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma parte do inteiro. Vejamos outros exemplos. 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos, que é igual a 8 dozeavos. Então, aqui são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Simplificação de frações. Significa escrever uma fração equivalente a ela, mas que tenha termos menores. Então, aqui nós temos a fração 25 50avos. Então, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração por um mesmo número, no caso 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5, 50 dividido por 5 dá 10. Ainda dá para simplificar, porque 5 e 10 ainda são divisíveis por 5.
Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, agora a gente encontrou uma fração irredutível, ou seja, não dá mais para ser simplificada. Aqui está o conceito. Uma fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada. Comparação de frações. Frações com numeradores iguais. A fração maior é a que apresenta o menor denominador. Exemplo, 5 oitavos é menor que 5 sextos. 9 14avos é maior que 9 17avos. Frações com denominadores iguais. A fração maior é aquela que apresenta o maior numerador. Exemplo, 12 sétimos é maior que 6 sétimos. 10 13avos é menor que 11 13avos. Frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente pode encontrar qual a maior fazendo extremos e meios, que é multiplicando numerador por denominador da outra fração e denominador por numerador da outra fração. Aqui nós temos 3 sétimos e 2 quintos. Então, quando a gente multiplica 3 vezes 5, 15, é maior que 7 vezes 2, 14. Portanto, a fração 3 sétimos é maior que a fração 2 quintos. Aqui nós temos 2 terços e 4 sextos. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 6 é igual a 12 e 3 vezes 4 também é 12. Então, nós encontramos que elas apresentam valores iguais quando a gente faz extremos e meios. Isso quer dizer que a fração 2 terços é igual à fração 4 sextos. Adição e subtração de frações. Frações com denominadores iguais, nós somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Exemplos, aqui na adição. 3 sétimos mais 5 sétimos mais 3 sétimos. Então, os denominadores são iguais. Eu vou conservar e vou somar os numeradores. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 11. Portanto, 11 sétimos. Subtração, a mesma regra. Denominador igual. Então, eu vou conservar e vou subtrair os numeradores. 13 menos 5, 8. Portanto, 8 19avos. Frações com denominadores diferentes. Reduzimos as frações ao mesmo denominador. Em seguida, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Aqui no exemplo 1, nós temos 1 sexto mais 2 terços. Então, para igualar os denominadores, eu posso multiplicar essa segunda fração por 2. Então, eu vou conservar a primeira fração 1 sexto mais 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, os denominadores agora ficaram iguais. Então, eu vou conservar o 6 e vou somar os numeradores. 1 mais 4, 5. Então, 5 sextos. Aqui no exemplo 2, nós temos 3 quintos menos 1 quarto. Então, eu preciso igualar os denominadores. Então, eu posso multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda. E a segunda fração, eu vou multiplicar pelo denominador da primeira. Então, fica 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Menos 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Então, agora que os denominadores são iguais, eu vou conservar o 20 e vou subtrair os numeradores. Então, 12 menos 5 é igual a 7. 7 20avos. Multiplicação de frações. Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Exemplo, 4 vezes 3 sétimos. Então, 4 vezes 3, 12. E eu vou conservar o 7, já que o 4 era um número natural, ou seja, não tem denominador. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 3, 18. Divisão de frações. Basta repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda.
Exemplos, então aqui nós temos 3 dividido por 7/4. Então, eu vou conservar o 3, trocar o sinal de dividir pelo de vezes e inverter essa segunda fração. Então, fica 4/7. Agora, eu multiplico 3 vezes 4, 12. Conservo 7. Como aqui eu tenho uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, eu posso transformá-la em um número misto, que quando eu divido 12 por 7 dá 1 e sobra 5. Então, o que sobra vai para o numerador e eu conservo o 7. Então, 1 inteiro e 5/7. Aqui nós temos 7/4 dividido por 8. Então, eu conservo a primeira fração, 7/4, troco o sinal de dividir pelo de vezes e inverto. Aqui tem 8, então fica 1/8. Porque quando o número é natural, embora o denominador não apareça, mas é 1. Então, 7 vezes 1, 7. 4 vezes 8, 32. 7/32. 1/9 dividido por 2/3. Então, eu conservo a primeira fração, 1/9, troco o sinal de dividir pelo de vezes e inverto a segunda fração. Então, tá, 2/3 fica 3/2. Agora, eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 2, 18. 3/18 dá para dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, aqui agora ficou uma fração irredutível. Potenciação de frações. Para calcular uma potência que envolva uma fração, basta elevar separadamente numerador e denominador àquele expoente. Exemplos. 1/7 elevado à segunda potência. Então, eu vou multiplicar o 1 por ele mesmo 2 vezes e o 7 também por ele mesmo 2 vezes. Então, 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. 2/3 elevado à quinta potência. Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Da mesma forma com o denominador. Então, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Aqui nós temos a fração 4/15 elevado a 1. Lembrem que toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Portanto, continua 4/15. 6/19 elevado a 0. Lembrem que toda potência elevada a 0 é igual a 1. Portanto, 6/19 elevado a 0 é igual a 1. E assim a gente encerra a nossa última aula desse semestre. E eu peço que vocês se previnam. Não está sendo fácil esse período, mas não deixem de estudar. Eu me preocupo com vocês. E o mais importante, lavem bem as mãos, fiquem em casa. E se necessário sair, não saiam sem máscara. Fiquem bem. Então, se cuidem, gente. Cuidem de vocês. Cuidem das pessoas que vocês amam. A gente sabe que esse período não é fácil para vocês, mas a gente pede que vocês tenham paciência. Com certeza, logo tudo irá se resolver, tudo irá passar. As vacinas, elas estão aos poucos chegando a todos. Eu espero que logo, logo todos sejam vacinados. Mas enquanto isso, se cuidem. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra com fé em Deus no próximo semestre. Obrigada, queridos alunos. Obrigada, família, pela parceria.